Mas a política, ela é o segredo dessa evolução social, das mudanças com relação aos problemas educacionais. Ela faz parte. São coisas que devem andar concomitantemente, elas devem caminhar lado a lado. A educação social gera sensibilidade crítica, pode gerar moralidade, preocupação ética, preocupação solidária. Preocupação solidária não é decorrentemente necessária de uma evolução cultural, educacional, aliás. Uma pessoa pode ter uma sensibilidade moral, ética, solidária, extraordinária, sem ter letras, né? Mas a educação pode favorecer isso. Então o que acontece? Uma sociedade apolítica, alheia à política, ela permite o corrupto. Ao identificar a política, a corrupção, associar e se alienar, se despreocupar, ela vai permitir o quê? Que o corrupto, quando entre no poder, faça e desfaça, independentemente das necessidades sociais. Então o político depende de uma massa crítica que o force a trabalhar em prol da sociedade. Por outro lado, esse político também é resultado dessa massa crítica. Se nós educarmos os nossos jovens à politização, se nós os levarmos a se envolverem com as causas sociais, nós não teremos algo que eu costumo dizer, o vocacionado político. O sujeito, por exemplo, que descobre que quer ser um vereador ou um deputado, porque ele olhou o quanto recebe um deputado, um vereador. Ele olhou para a Receita e falou assim, é isso que ganha um vereador, é isso que ganha um deputado, é isso que ganha... Eu quero ser, eu nasci para isso. Isso é terrível. Ou seja, trata-se de uma pessoa que não tem preocupação social, que não tem uma biografia voltada para as questões públicas e que entra interessado nos benefícios privados que aquilo pode lhe dar. Isso é terrível. Isso nasce do quê? De uma sociedade alienada. Quando nós temos uma sociedade engajada, né, politizada, quer dizer, consciente dos desafios, necessidades sociais e que queira essa transformação, desse grupo surgem candidatos do mais alto gabarito. Pessoas realmente comprometidas, que possuem valores prévios, que possuem uma disposição firme de não se venderem, de não se corromperem. Então veja, Ed, o que um político pode fazer? O político pode exercer o seu mandato e é uma canalização de recursos muito grande, então ele pode fazer muita coisa, né? Aliado ou pressionado, a sociedade tem uma participação extraordinária. Até porque a sociedade civil ela tem a sua parcela de contribuição. Sem dúvida, né? Eu como empresário, eu devo assalariar melhor os meus funcionários, eu devo respeitar a sua jornada de trabalho, eu devo respeitar as suas necessidades físicas, econômicas, emocionais. É uma pessoa humana. E além de tudo, eu devo patrocinar ações sociais em prol desse desenvolvimento. Né? Por exemplo, um grande empresário, ele poderia patrocinar um jovem na faculdade. Ele está olhando uma pessoa, olha, ele gosta, quer estudar, mas não tem condições econômicas. Ele poderia subsidiar desde o ensino fundamental. Eu vou adotar uma criança, vou adotar 5 crianças, 10 crianças, quem sabe, né? 10 crianças, eu vou colocar numa escolinha, porque eu acredito no poder da educação. Ele poderia fazer isso. Sem dúvida. Você me fez lembrar de um texto do apóstolo Paulo, quando ele diz, ensina o rico ou os ricos desse mundo a dar com liberalidade. Quer dizer, partindo dessa questão aqui, eu queria te perguntar o seguinte, qual a relação que há entre o cristianismo ou a religião e a política? Né? Nós temos um Paulo dizendo para rico aprender a dar. Você está falando de empresário aprender a usar todo o poder que ele tem econômico de maneira saudável, olhando para a sociedade. Qual a relação que tem entre essas duas coisas? Olha só, a sua fala me trouxe à memória aqui uma frase da missionária Madre Teresa de Calcutá. Certo. Índia, Rússia, Palestina, diversos países do mundo foram influenciados e continuam sendo influenciados pela biografia da Madre Teresa de Calcutá. Ela diz o seguinte, a pior pobreza que existe, a maior pobreza que existe é a falta de amor. Nós temos que ter essa consciência, e eu acho que o cristianismo, e na verdade a religião como um todo, ela tem esse potencial, se bem usado, bem, né? Infelizmente nem sempre é usado. Existem muitos religiosos que estão usando a religião para se enriquecerem, né? E a finalidade do evangelho é completamente outra. Então, o evangelho tem isso, essa consciência, para revelar que na verdade, os recursos que nós temos, eles nos foram dados, ou eles foram alcançados, e eles podem e deveriam ser usados para a promoção do bem, para o nosso semelhante, né?
As escrituras nos deixam muito claro que a gente não traz nada e não leva nada. Não leva nada. Claro que muitos dirão, olha, eu vou usar os recursos enquanto eu tenho, né? E para mim tá bom. O sentido da vida, se o sentido da vida foi essa vida aqui, eu quero viver da maneira mais intensa e tudo. Certo. Acontece o seguinte, tem um grupo evangélico de música que você deve conhecer, salvo engano, Oficina G3 ou Resgate. Um desses dois canta, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Certo. Quem é? Não me lembro. Não lembro. Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. O que eles querem dizer ali? Que por mais que você tenha, a capacidade de desfrutar do que nós temos é limitada. Tá, você tem aí um patrimônio extraordinário, mas a capacidade de desfrutar desse patrimônio, ele é limitado. Ele é relativo a você, né? Que é limitado. É limitado. Eu não tenho como dormir em 20 camas numa noite. Não tem jeito. Não tem 20 corpos. O que isso significaria? Significaria, e é o convite do cristianismo, levar as pessoas a uma consciência de que elas podem experimentar uma alegria maior ainda que a alegria do dar. O dar, o promover a vida do outro. E isso realmente é uma riqueza que nós podemos trazer para a nossa biografia e para o nosso tesouro pessoal extraordinária. Porque quando você garante que uma criança alcance um futuro melhor, olha que riqueza. Né? Agora, se você compra lá um patrimônio, esse patrimônio vai apodrecer. Ele causa um desfrute? Claro que causa. E na verdade, mas ele pode se dar numa monta que ele se torne significante no sentido de promover algo mais para mim. Enquanto se eu alterar a biografia de alguém, isso pode ser significativo. Bem, essa é a primeira fala sua, né? A provocação. Mas você me fez outra pergunta que eu já até perdi. Aliás, um problema que eu tenho, minha memória é curta. Você perguntou a relação entre religião e política. Completa. Se a tua memória é curta, então eu estou com um problema sério. Porque a minha então não existe. Mas qual que é a relação que você vê? A relação entre religião e política. Ela é absoluta. Porque se a gente for reduzir a religião a uma essência, e não somente o cristianismo, essa essência seria o amor. Certo. O apóstolo São João, ele nos diz, Deus é amor. E Jesus já havia reduzido todo o Antigo Testamento, dizendo, os dois grandes mandamentos que resumem a lei, os profetas, Moisés e Elias, que resumem o Antigo Testamento, é amar a Deus sobre todas as coisas, através do amor ao próximo. Certo. A gente às vezes pensa que isso pode se dar de maneira desvinculada. Eu gostei do através. É o através. Eu me lembro de uma piada. Que toca no assunto de uma pessoa que estava medicando. E ela não havia oferido nada de ninguém. Ninguém tinha atendido ela e jogado uma moedinha para ela no chapéu dela. Então ela fez uma oração a Deus dizendo o seguinte: meu Deus, me abençoa agora na recolha das esmolas. E a metade do que eu receber eu te dou. Né? Metade vai ficar para mim, metade vai ficar para ti. Aí aconteceu que começou a chover esmola e o chapéu dele encheu, ele colocou na sacola, foi lá e encheu novamente, de maneira que o dia dele foi extraordinário. Né? Ele recebeu muito mais do que qualquer trabalhador. No final do dia ele viu que ele recebeu tanto e falou assim, agora, dar a metade é muito. Aí ele teve a seguinte ideia: olha Deus, eu vou jogar tudo para cima. O que o senhor pegar é seu, o que cair é meu. Então, muitas pessoas amam a Deus dessa forma. Elas amam a Deus sem o vínculo com o outro. Né? Senhor, o que o senhor pegar é seu. Né? Mas, na verdade, a expressão do amor a Deus, visualizada na biografia de Jesus, visualizada, na verdade, em todas as escrituras, mas esclarecido de maneira contundente pelo apóstolo São João, quando ele diz, ninguém que não ama, conhece a Deus. O conhecimento de Deus, ele não é intelectual, simplesmente. E a dimensão intelectual é a última, né? No sentido de significado e importância. O conhecimento de Deus está no repetir Deus, que é o amor ao ser humano. Nesse sentido, a essência da religião é nos fazer pessoas amantes do ser humano, amantes de Deus, amando o ser humano. Nesse sentido, a religião, a relação entre política e religião é completa. Ela é completa. Por quê? Porque a política é um canal de transformação social. Exatamente. Eu, enquanto religioso, enquanto uma pessoa que nutro a minha vida, a minha biografia, as minhas experiências e todas as minhas ações no sagrado, enquanto essa pessoa busco em Deus, encontro em Deus o quê? O exemplo maior do significado da minha vida. É servir realmente a humanidade. Né? Obviamente que isso vai se desdobrar através de inúmeros veículos. Eu, enquanto professor,
vou amar o próximo de determinada maneira. Certo. O político, enquanto eleito, vai amar o próximo de uma forma específica, né? E aí nós poderíamos até dizer que, na verdade, toda a vida deve ser politizada. Politizada nesse sentido, o envolvimento com a polis, sentido original da palavra, com a sociedade. Certo. E nessa sociedade, principalmente, com o desfavorecido. Porque o meu envolvimento com a pessoa que já tem o favor, ela numa relação de colha, ele não precisa de mim. Certo. Quem precisa de mim, e na verdade eu preciso dele, essa pessoa que é favorecida, essa pessoa que tem recurso, eu também preciso dele no atendimento do meu semelhante. Eu não preciso dele para mim, mas eu preciso dele no meu atendimento com o meu próximo. Entendi. Né? Nesse sentido, a relação é absoluta. Joia. Divaldo, muito obrigado. O prazer foi nosso. Nossa, eu fiquei encantado e tenho certeza que você que está nos vendo foi abençoado demais com essa nossa conversa. Eu quero lembrar que amanhã, na Igreja Batista Memorial, nós temos culto da Escola Bíblica Dominical às 9h30 e às 19h30 o culto da família, o culto da adoração, e você pode estar participando lá conosco, ok? Nós queremos orar por você, convidar o pastor Divaldo, meu amigo, para orar por nós e abençoar a sua vida, que realmente Deus possa te dar lucidez, clareza, nesse momento tão singular que estamos vivendo aqui em Dourados, com relação à escolha do prefeito, de uma prefeita, ou da escolha de uma pessoa, de uma mulher ou de um homem, para um cargo na Câmara Legislativa. Que Deus possa nos abençoar. Ore por nós, então. Vamos orar de olhos abertos? Vamos, por favor. Nós oramos para que Deus ilumine a nossa cidade. Amém. Ilumine a nossa população. Amém. Ilumine nesses momentos de eleição, que pode promover realmente transformação social a partir de pessoas engajadas, pessoas comprometidas. Amém. Ilumine as pessoas de bem na cidade, as pessoas que ainda não despertaram para essa função, para essa dedicação em prol do próximo. Essa é a nossa oração, no nome do Filho, Jesus Cristo, em quem nós temos uma confiança extraordinária. Amém. 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 Um grande abraço, Reflexão está encerrando por aqui, a gente volta, espero logo logo. Tchau. Small fee, price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight? Not for fortune and fame, but for saving lives. She'll consume your future.